Obrigado, Gabriel. Boa noite. Olá, boa noite a todas e todos. Queria iniciar agradecendo esse honroso convite, deixando meu abraço para o professor Osvaldo, um agradecimento à professora Helena e assim estendendo a toda a comunidade uergiana, a Unibrac, aos companheiros de mesa. Uma satisfação enorme estar aqui. A minha fala, assim como a dos demais colegas, né, tem essa proposta de ser mais um bate-papo rápido. Eu queria começar logo pela grande síntese do que eu compreendo desse processo eleitoral, desse primeiro turno, né? É um exercício de síntese mesmo, né? Em duas frases. É claro que eu não estou fazendo tabula rasa dos movimentos contraditórios, dialógicos, dialéticos, né? Que a gente naturalmente sabe que eles existem, né? Mas, assim, a visão que eu tenho desse processo eleitoral é que nitidamente a direita venceu a esquerda em menor medida, mas venceu, e venceu sobretudo a centro-direita. Então a direita sai vitoriosa, apesar do Bolsonaro. Tá? Tem uma base estrutural dessa direita que não chega aos 43%. Né? Então você tem aí uma franja que não é a direita estruturada, estrutural, que a gente vem confirmando que o Brasil deu uma guinada para a direita e confirmou que permanece na direita com esse resultado dessa eleição. Então, assim, se por um lado a direita venceu a centro-direita e a esquerda, apesar do desempenho do Bolsonaro, apesar das rejeições ao Bolsonaro, porque até mesmo lá há pessoas que dizem que apoiam a ideia e não o presidente, apoiam a ideologia e a ideia de Brasil, dos costumes, né, da direita, mas não necessariamente são entusiastas do desempenho do presidente Bolsonaro. Também, por outro lado, do lado de cá, ou do lado da esquerda, o Lula venceu o Bolsonaro apesar da esquerda. Mais do que com a esquerda. Eu não estou com isso, como eu disse, são movimentos que vão nas duas direções, eu não estou querendo menosprezar a contribuição da esquerda. Mas vamos refletir o seguinte, o Lula, ele teve uma votação que nitidamente, mais uma vez, confirma que ele é maior do que a esquerda. Que nitidamente confirma que ele tem votos de pessoas que ou têm uma cabeça de direita ou não ligam para a direita e esquerda. Né? Então, ele consegue ter essa penetração. Então, em cima disso, outros desdobramentos, eu acho que a questão das pesquisas foi muito bem levantada. Eu concordo plenamente com a análise do Araré de que o Datapovo foi muito pior nas suas previsões do que o Datafolha, mas é claro que isso é uma brincadeira, porque o Datapovo é muito mais uma retórica, né? E eu acho que a problematização que está sendo feita das pesquisas eleitorais, da forma como está sendo feita no Brasil, ela diz muito mais sobre esse Brasil do que propriamente sobre os institutos de pesquisa. É óbvio que a gente percebe a incapacidade das pesquisas de identificar certas tendências mais profundas. O bolsonarismo vem sendo recorrentemente desafiador a esse instrumento como instrumento para captar as intenções de voto, a realidade dos contextos eleitorais, né? Então, é claro que passa por uma crítica, passa por uma certa baixa de legitimidade, cometeu demonstrou certa incapacidade, né? Mas ainda assim, esse é um debate que é muito mais forçado por uma retórica, né? Afinal de contas, a gente vive num Brasil onde você, mais do que discutir de forma saudável uma estratégia de saúde pública, a vacina, o papel do STF, as instituições democráticas, a ciência, muito mais do que isso, você tem problematizações que são voltadas por uma estratégia política da direita radical, né? Então, assim, poderia também mencionar uma preocupação e um reflexo dessa eleição com a eleição de vários senadores e políticos que levantaram a bandeira do passar a limpo o STF, né? E o quanto que é temerário, né? Porque, assim, eu acho que a gente precisa passar limpo o STF. Naturalmente, é inegável que os ministros do STF muitas vezes fazem uso do processo
da jurisdição constitucional como instrumento de poder. O Moraes, ele precisa ser discutido pelo campo progressista e não apenas esquecido ou considerado um aliado de circunstância, mas eu também tenho minhas dúvidas se esse é o momento, porque uma força política importante que o PT pode capitalizar é o judiciarismo. O judiciarismo nessa eleição estava representado na sua raiz política, ideológica no Brasil, na campanha da Tebet, sobretudo na campanha da Tebet por ser uma herdeira dos liberais, né? Então, assim, a perspectiva de passar limpo o STF num cenário com Bolsonaro, com Lula já é baixa, né? Com Lula já é reduzida. Com Bolsonaro não se passa nada limpo, né? Com Bolsonaro a gente vai ter 2 indicações ao STF em 2023 para substituir o Lewandowski e a Rosa Weber, e qualquer cenário com Bolsonaro representa um STF que ou vai virar oposição de vez ou vai virar situação de vez. E isso é péssimo. Em qualquer das hipóteses. Mas assim, não vou ter tempo para também avançar muito nisso. Mas acho que é importante deixar essa reflexão para ser aprofundada. E aí a gente chega na pergunta, né, do que fazer. O que fazer? O que eu acho que a gente precisa refletir? E no longo prazo, primeiro, eu venho trabalhando e tentando rever e revisitar as minhas certezas e as minhas convicções acerca do que é o bolsonarismo, acerca do que é esse movimento de direita. Hoje, o que eu posso dizer é que esse fenômeno é muito mal entendido, muito mal compreendido, sobretudo pelo campo progressista, pelo campo democrático, pelo campo das esquerdas. É necessário utilizar algumas categorias e algumas chaves teóricas mais adequadas do que fascismo, né? Porque eu entendo que a retórica é genocida, é fascista, né? Do ponto de vista político, mas eu acho que a gente não está conseguindo avançar numa compreensão mais profunda de que é um movimento de insurgência popular, é um movimento orgânico, é um movimento que está estruturado. Então é preciso nos despir, né, de muitas das nossas intolerâncias ou incapacidades de compreender, não que eu não tenha todas as dificuldades, né, mas fazer um exercício realmente de parcimônia, de ciência, né, de análise, para entender que não é... Por que eu penso que não é necessariamente fascismo? Sem aprofundar muito, porque eu acho que é mais um movimento populista com características muito próprias. Populista, o que seria? Seria esse movimento que não abre mão da democracia. O bolsonarismo não vai abrir mão de ser eleito. Ele dificilmente vai dar um golpe de Estado ou interromper, fechar Congresso, fechar STF. O que vai acontecer é um processo de erosão, de corrosão, né? E de centralização na figura do líder, como me the people. Não, o Bolsonaro se diz o povo. E a imposição da maioria que vai corroendo essa democracia constitucional, essa democracia baseada em valores constitucionais. Então, assim, a gente acaba voltando para essa situação de necessidade de rever essas chaves teóricas, essa forma de compreender o que é o bolsonarismo, né? E não confrontá-lo reproduzindo, talvez, uma tática, um método que a esquerda não sabe fazer. Não sabe fazer da mesma forma. A sensação que eu tenho é que a esquerda joga um jogo completamente diferente do jogo da direita e acaba saindo derrotada. E aí, do ponto de vista mais curto prazo, né, fazendo um link com o que eu estava colocando sobre a derrota da esquerda, apesar do Bolsonaro, né, vitória da direita, e a vitória do Lula, apesar da esquerda, né, eu acho que é correto o diagnóstico de que é necessário uma estratégia e uma comunicação de campanha que neutralize esse apesar da esquerda no voto do Lula. Porque se a gente fizer uma análise fria das falas e da condução do Lula da campanha, ele não se coloca levantando pautas de esquerda, ele não se coloca levantando pautas progressistas, ele está caminhando ao centro com muita coerência nessa estratégia dele. Então, assim, se a gente parar para pensar no desempenho do Estado do Rio de Janeiro, com Freixo, com Molon, a dificuldade do Haddad em São Paulo, isso mostra a rejeição que a população ou que o Brasil tem
né, diante de figuras que sejam associadas a uma ideia de esquerda. E o que fortalece o Lula é que ele não é tanto, por incrível que pareça, ele é alguém que transcende essa esquerda. Eu acho que isso ficou bem claro, né, mais uma vez. Então, eu concordo que a eleição ela não está definida, é uma nova eleição, não é uma conta simples. Eu acho que a desidratação do Ciro Gomes, de última hora, já era esperado que seria na direção do Bolsonaro, não é esperado pelos centros de pesquisa, talvez não fosse esperado nem por mim no calor dos acontecimentos, mas se eu olhasse lá de trás e pensasse no que seria essa eleição, eu já imaginava essa tendência internacional que o Araré, o Gabriel pontuaram, né? De eleições apertadas, de eleições com muito pouca diferença, até o histórico do Brasil, né? De 2018 foi um pouco diferente, mas na eleição da Dilma já tinha sido por muito pouca diferença, né? Então, eu acho que é uma eleição que a gente tem perspectiva de manter boa parte desses votos que o Lula já teve, mas é uma nova eleição. O jogo está aberto, né? Eu não acredito que o Bolsonaro vá continuar questionando mais as urnas nesse processo. Eu acho que agora isso já ficou para trás. Parece que ele vai desenhar uma campanha mais propositiva e menos de ataques, na frente da televisão, pelo menos, nos debates, né? Agora, certamente se configura uma eleição de uma frente ampla, democrática, contra o Bolsonaro. A diferença que eu vejo é que em 2018, quando vinham os partidos tradicionais para o lado do Haddad, era muito evidente que não seria bom, porque naquele momento o Bolsonaro era outsider, né? Com todas as ressalvas, ele seria um outsider contra tudo que está aí, né? PT, PSDB, PMDB, todo mundo junto do outro lado, era tudo que ele precisava. Nessa eleição, eu acho que juntar uma frente ampla é tudo que o PT precisa para tentar manter o Bolsonaro onde ele está e manter o Lula onde ele está, né? Mas não é uma estratégia garantida, mas é a que tem, né? Tem que tentar trazer o máximo de partidos de centro, neutralizar o máximo que puder a cara de esquerda, né? Assim, talvez até evitar um pouco as aparições com certas figuras do PT. Enfim, eu sei que é difícil falar isso, mas eu acho que o momento pede isso. Eu li que o comitê, a campanha do Lula pensa em fazer uma carta ao conservador. Eu não vou nem fazer juízo do instrumento, talvez seja o único, mas o diagnóstico me parece correto. É preciso neutralizar essa questão dos costumes, né? Porque o bolsonarismo estrutural, ele parte dos seus 30 e poucos %, pelo menos num ambiente de eleição. O que eu acho que deu um sprint na reta final é a dobrada costumes, com o método deles, né, de enfrentar essa questão dos costumes, mas centrão fisiológico com dinheiro, com orçamento secreto, imperando no interior. É uma combinação muito forte, muito difícil de se fazer frente com bandeiras meramente discursivas, ideológicas da esquerda. Ainda mais no momento em que o Brasil continua. O tempo, por gentileza. É isso. É com isso que eu fecho.